Tem uma frase que é mais ou menos assim: um homem que enxerga o mundo aos 50 anos da mesma forma que aos 20 anos, ele perdeu 30 anos da sua vida. Pode parecer só mais uma dessas frasezinhas bobas que tem por aí, né? Mas isso é uma das lições mais importantes que eu aprendi sobre empreendedorismo e sobre a vida como um todo, né? A gente não pode ter medo de mudar de opinião. Parece que a gente fica criando um pavor de mudar de ideia, de alguém achar que a gente é hipócrita. Mas se você pensava assim antes, não tem problema, né? Uma pressão que a gente fica sentindo para ser consistente, né? Para ter a mesma visão de mundo, para ter o mesmo posicionamento, as mesmas certezas que a gente tinha 10 anos atrás. Mas isso é uma completa de uma ilusão, né? Isso só serve para te impedir de evoluir, para te impedir de crescer. Quando a gente fica agarrado demais a uma ideia só porque a gente às vezes já investiu dinheiro nela, ou só para a gente não parecer que estava errado, você não está sendo consistente, né? Você está sendo refém às vezes do seu próprio erro, do seu próprio ego, principalmente, né? Inclusive, tem até uma tendência psicológica que é conhecida como falácia dos custos irrecuperáveis. Acho, inclusive, que eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso, né? Ela acontece quando a gente mantém um investimento, e aí pode ser dinheiro, tempo, esforço, às vezes até energia emocional, só que a gente está investindo isso em uma coisa que não tá mais dando resultado, não tá gerando mais, não tá trazendo mais prazer pra gente, uma coisa que a gente não quer mais, só que a gente já gastou tanta energia, tanto dinheiro, tanto naquilo, que a gente fica com medo de perder tudo aquilo que já foi investido, e isso impede a gente de tomar aquela que seria a decisão racional, né, que é a gente parar e mudar de decisão, né? Geralmente tem três razões para isso, né? A primeira é que a gente tem uma certa aversão à perda, né? O ser humano, ele sente a dor da perda com muito mais intensidade do que um prazer de ganho que a gente teria ali de valor equivalente, sabe? Aceitar às vezes que o investimento ele foi em vão parece uma perda muito maior do que se a gente tivesse um ganho considerável com isso, né? O segundo ponto é o desejo de consistência mesmo, né? Então muitas vezes a gente quer ser visto como aquela pessoa que termina tudo que a gente começou, ou a gente não quer ser visto como aquela pessoa que fica desistindo das coisas, sabe, a todo momento. E o terceiro é o desejo da gente justificar essas decisões passadas, né? Então, é a gente assumir às vezes que um projeto, ou um investimento, ou até um casamento, sabe, ele tá dando errado, é a gente admitir que a gente fez um erro de julgamento antes, né? E isso é uma coisa que fere muito o nosso ego, né? Não é fácil, né? Infelizmente, o que mais tem por aí é empresário que gasta um caminhão de dinheiro investindo em estratégia que acabou, estratégia que já morreu, tá ali brigando por modelo que simplesmente não funciona mais. E isso é simplesmente porque eles não têm a capacidade de admitir isso não faz mais sentido, né? De admitir que mudou de ideia. Eu lembro que eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar nesse meio de finanças, eu tinha uma dificuldade gigantesca de aceitar o regime de competência. Para você que não entende muito desse meio, eu vou explicar o que é isso, né? Regime de competência é quando você registra lá no seu financeiro o que aconteceu no momento em que aconteceu um determinado compromisso. Então, assim, não importa se o pagamento ou recebimento ele foi feito naquele momento, né? Você vai registrar somente o fato gerador. Vou explicar um pouco mais simples aqui. Se eu comprei um celular, então eu fui lá, eu comprei esse celular, eu parcelei esse celular em 12 vezes. Eu comprei esse celular hoje e parcelei ele para pagar em 12 meses, né? Em 12 vezes diferentes. No regime de competência, eu vou lançar um registro. Então, é um pagamento hoje. No regime de caixa, eu vou registrar 12 lançamentos. Entendeu a diferença? Caixa é a forma como esse pagamento vai saindo. Competência é você olhar pela data, pelo resultado, pelo fato gerador, quando aconteceu aquilo. Inclusive tem um amigo, Marco, ó, um abraço aí se você estiver assistindo. Ele é controller numa multinacional, e a gente sempre discutia, né? Porque, na minha opinião,
eu tinha uma opinião de que empresa pequena não precisava avaliar regime de competência, né? Que para mim isso era frescura de empresa grande. É uma visão completamente burra, tá? Eu não tenho problema em assumir isso, não. É uma visão muito burra. Eu falava que o que importava era caixa, né? Porque afinal é isso que manda, né? O que entrou e o que saiu na conta. E é isso que o empresário deveria olhar. Mas claramente eu estava muito errado, né? Empresa pequena, ela precisa prioritariamente olhar o caixa, sim, mas ela precisa desesperadamente entender o resultado que ela teve pelo regime de competência, justamente para ela não se iludir. Por quê? Porque às vezes essa venda que você fez é uma antecipação. Você está trabalhando com um caixa dos outros, né? Então você tem que entender o seu resultado. E eu fui aprender isso na marra, né? Eu fui aprender isso na prática, errando, né? Entendendo a visão real do mundo, né? Se eu morresse agarrado nessa tese que só caixa importa, eu com certeza seria um consultor financeiro burro e medíocre, né? Eu seria um profissional completamente travado naquele meu eu de anos atrás que achava que competência é só para empresa grande, né? Eu precisei diminuir um pouco o meu ego, precisei admitir que a minha visão era limitada, né? E precisava evoluir, precisava mudar. E aí, o que aconteceu disso? Absolutamente nada de ruim, né? Ninguém morreu simplesmente porque eu mudei de ideia. Muito pelo contrário, né? Principalmente os meus clientes, eles ganharam um consultor muito mais preparado, né? Minimamente preparado, né? E isso vale para tudo, né? Muitas vezes a gente perde tanta energia ali tentando provar para os outros que a gente é coerente, e aí a gente acaba ficando paralisado, né? Pega até, se você for parar para olhar aqui os meus conteúdos do YouTube, né? O que eu estou trazendo aqui é a minha visão de hoje. Pode ser que amanhã, né, com outras informações, com outras vivências, eu mude radicalmente de opinião. Então, assim, tudo que eu falei aqui vale para hoje. Se você for pegar um vídeo meu antigo ali, pode ter ali coisa que eu discordo radicalmente hoje em dia, tá? Então, não venha querer jogar na minha cara coisas que eu falei antes, porque o que importa para mim é o que eu tô falando hoje, e o que eu tô falando nesse momento. E a graça da vida é justamente essa, né? A gente precisa ter essa liberdade de ser diferente, de ser outra a cada dia, né? Se você tá aí simplesmente parado numa decisão, investindo às vezes num erro, ou fingindo uma posição que simplesmente não te representa mais, só porque você tá com medo de julgamento, para pensar, né? Ninguém tá nem aí para você. As pessoas elas estão ocupadas demais tentando resolver a vida delas. Elas não estão nem aí para você, elas não vão ficar vigiando a sua opinião para aquilo que você falou antes, que você está pensando diferente. Esse medo que você tem do julgamento alheio, né, das outras pessoas, é uma coisa que está simplesmente te mantendo estagnado, né? Então, seja hipócrita, muda de ideia, admite que você não sabia de uma coisa, que hoje você pensa diferente, né? Evolui. A vida é muito curta para a gente ficar morrendo agarrado àquela pessoa que a gente era antes, né? Então, a evolução, ela vai exigir coragem, ela vai exigir que a gente seja incoerente, que a gente mude aquela visão que a gente tinha do passado, porque a gente está querendo um futuro muito maior. Aquilo que você está defendendo hoje com unhas e dentes ali, e às vezes no futuro você vai achar que era uma completa idiotice, né? Como é o meu caso ali do regime de competência. Então, a gente precisa tentar praticar um pouco mais dessa honestidade, né? A gente precisa praticar um pouco mais da hipocrisia, a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir e a gente precisa se ver no próximo vídeo. É isso, muito obrigado.